Bom dia, galerinha. Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 22 de dezembro de 2023. Fazendo aqui a última live, né? Porque já, por ser sexta, né? Principalmente. Mas, enfim, relembrando a todos, né? Que hoje é a última live, não deste ano, mas antes do Natal, né? Natal será na segunda-feira. E aí, galerinha, a gente vai retornar no dia 27, 28 e 29, tá? Eu sei que o mercado vai estar bem parado, tá, galera? Provavelmente nesses dias, mas dá pra gente sempre tocar em um assunto que realmente seja talvez importante para alguém, ou enfim, entrar em algum tema que realmente seja bem legal pra gente já entrar para começar já a pensar sobre 2024. E daí, depois da virada do ano, já retornamos no dia 2, tá? No dia 2 já de janeiro, retornamos normalmente já para iniciar o ano de 2024, beleza? Enfim, galerinha, vamos já falar sobre algumas notícias. Não tem tido muitas aí nessas últimas 24 horas, mas as mais significativas que a gente pode ver entre ontem e hoje, né, são esses dados que saíram hoje bem de manhã, vindo do Reino Unido, tá? E, obviamente, eu acho que começando pelo lado bom, né, das notícias, é que vendas do varejo veio bem forte do que esperado, né? As expectativas era que vierem em torno de 0,4%, 0,6%, na verdade veio 1,3%, né? Então um número realmente bem acima do esperado. E a razão por isso, galerinha, é por causa dizem, né, que é por causa de descontos que tivemos aí nesse mês de novembro. Lembrando que mês de novembro foi o mês que, né, a gente tem Black Friday, é o mês que lojas, né, costumam já colocar algumas coisinhas, né, que começou já a sair da moda já em desconto também, para focar aí nesse mês de dezembro e já o início do ano que vem. Então, enfim, por causa desses descontos que tivemos aí, isso deu uma animada aí para as pessoas a comprarem mais, beleza? Agora, o lado que não é tão bom, né, galera, é o lado dos PIBs, né, que tivemos aqui, como vocês podem ver, né? O PIB trimestral final, né, esperado em zero, né, 0%, na verdade veio menos 0,1%. Lógico, não é nada longe, né, do que era esperado, mas números negativos dessa forma mostra contração, né? A economia não cresceu, né? E isso obviamente traz então esse certo assunto e preocupação sobre realmente essa recessão já estar afetando e entrando dentro da economia inglesa, tá? É, Esse tópico de recessão no Reino Unido, né, a gente já discutiu sobre isso há bastante tempo já, né? E uma coisa que eu deixei bem clara a vocês é que o Reino Unido, olhando apenas o G7 ou até o G10, né, o Reino Unido, infelizmente, poderia ser um dos países a primeiro mostrar sinais de recessão, né? Se fosse algo realmente vindo atacar a economia global, podemos dizer assim, né? Apenas dos G7 ou G10, tá? É... E as razões são simples, né, galera? Eu acho que, né, a inflação em si tem atacado e estado mais grudenta dentro da economia inglesa do que qualquer outro país, né? A gente vê aí desse G10, G7, né, o crescimento salarial também não tem caído tanto, né, como muitos gostariam de ver. Isso então mantém a inflação alta. E inflação alta, né, galerinha, realmente leva a economia em uma recessão, né? Isso não tem jeito. E daí, quando vem realmente a recessão, é onde a gente tem aquela onda realmente bem forte de deflação, né? Que é um problema talvez até mais sério do que a própria inflação alta, tá? Mas enfim, não quero entrar muito em detalhes, porque isso realmente é um assunto bem longo, mas enfim, dados mostrando realmente, né, essa possível recessão e tudo mais, tá? É lógico que, né, vendo, por exemplo, vendas do varejo bem alto e vendo PIB bem baixo, né, tem uma divergência aqui, podemos ver isso, mas, né, por um lado, coloca o Banco da Inglaterra em uma situação muito complicada, né, galera? Mantém eles, né, numa situação complicada. Então vamos ver.
Lógico que as expectativas nesses últimos dias realmente têm crescido bastante para que o Banco da Inglaterra já comece a cortar ali em torno de março ou até um pouquinho mais à frente do que isso, mas vamos ver realmente se o Banco da Inglaterra mostra isso. A última reunião deles não faz muito tempo, né? Não acredito eu que foi semana passada ou na outra, no máximo. E o Bailey, né, fez de tudo para não mostrar nenhum pensamento ali em cortes ainda. Mas realmente, galerinha, vai ser bem interessante ver como vai reagir a economia inglesa, principalmente passando esse dezembro, tá? Eu também quero ver como vai ser dezembro nessa economia inglesa, final deste ano, último trimestre, para daí a gente falar sobre alguma coisa realmente mais com uma confiança, né? E dados maiores. Porém, é isso que temos aí por hoje, tá, galerinha? E por ver esses dados, né? Qual que foi a reação da Libra com essa notícia, né? A reação da Libra foi, na verdade, até um pouquinho positiva, né? Na minha opinião, é, né? O PIB e esses dados meio que se fosse para colocar eles numa escala, né? Seria numa escala talvez de segurar um pouquinho mais a taxa de juros um pouquinho mais alta, principalmente olhando os dados ali de vendas do varejo, né? Mas também vocês podem ver que não foi lá aquelas coisas, né? Subiu, mas não subiu tanto assim também. Então a Libra mais ou menos é, subindo um pouquinho hoje, mas nada demais, tá? E aí, para o restante do dia de hoje, galerinha, ainda teremos aqui o núcleo de índices de preços PCE, encomendas de bens duráveis, renda pessoal, gastos pessoais. Então, todas essas notícias que acabei de falar às 10h30 dos Estados Unidos. Então, realmente pode afetar um pouquinho aí né, os índices e o dólar, tá? Basicamente, os últimos dados antes aí do Natal e tudo mais, tá bom? E aí, teremos aí ao meio-dia sentimento do consumidor Michigan, porém, número final. Então, não espero muita coisa dessas notícias. Venda de casas novas também, não espero muita coisa. Né, dados de imobiliário realmente tem, tem estado bem estável, agora, bem tranquilo ali, né, os números, né? Então é isso, galerinha. Vamos direto aos gráficos, galera, e começando já pelo dólar, né? O dólar ontem a gente comentou sobre esse possível triângulo que rompendo ele, fechando bem abaixo, poderia realmente confirmar um rompimento e poderia levar o dólar, né? Primeiro alvo que seria mais ou menos nessa região, né? 102,10 basicamente que eu tinha comentado com vocês ontem, e daí rompendo e não conseguindo segurar aqui de novo, atacar essas mínimas que fizemos ali entre o dia 14 e 15, né? E basicamente o dólar fez exatamente isso ontem, tá, galera? Realmente atacou aqui para baixo, até com uma força bem interessante. E hoje, né, com a força da Libra, força em outros pares que já já a gente vai olhar, o dólar tá começando então a fazer novas mínimas, tá? E agora, galerinha, talvez a sua pergunta, né, seja qual é o próximo alvo, né? E na minha opinião, galerinha, o próximo alvo aqui no dólar para mim vai ser a região aqui do 101,60, 101,50, ok? E eu vou inclusive até eu vou até pegar essa linha aqui, ó, e colocar mais ou menos nessa região que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então essa região um pouquinho mais acima aqui, ó, tá? Então a região aí do 101,60, 101,50, tá? E depois o 101,25, tá, galera? E esse é o 786 FIB, um FIB bem legal que eu costumo olhar bastante, 786 FIB, que é o 101,25, para mim também pode ser aí outro alvo aí para o dólar aí embaixo, tá? Mas claramente, né, olhando agora no 4 horas principalmente, o que a gente consegue notar clara, né? É que a gente teve uma tendência bem legal de queda, formou um triângulo para fazer a correção, tá? Então o triângulo foi a correção do dólar e o dólar agora está retomando essa tendência de médio e longo prazo de baixo, indo buscar esses alvos aqui embaixo, tá? Então, batendo nesse primeiro que eu comentei, né, 101,60, 101,50 ou o 101,25, pode ser que ali seja um alvo legal para o dólar e daí o dólar de novo começa uma correção para daí talvez cair mais ou, né, subir, talvez fazer uma correçãozinha um pouquinho mais maior desta vez para depois descer de novo, tá? Sempre respeitando a tendência no caso, tá, galera? O dólar permanece nas médias, abaixo das médias, né? Claramente numa tendência de baixo, acho que ninguém tem dúvidas disso. E hoje, já iniciando o dia com uma super força de queda. Então isso tudo tem que ser bem respeitado neste caso, tá bom? Então esses são os alvos no dólar. Para mim, a única coisa que pode talvez mudar essa visão do dólar para hoje é se ele retornar acima dessa região aqui, tá?
Então, se ele conseguir fechar acima dessa região, um fechamento em cima dessa região, que daí talvez a gente possa ver uma correçãozinha um pouquinho maior para cima e eu não vejo nenhuma venda para hoje. Agora, enquanto a gente permanece abaixo dessa região, para mim é venda sem nenhum problema, tá bom? Euro-dólar, basicamente a mesma coisa. O euro, na verdade, está vindo testar essa grande região de resistência aqui, tá? A gente até tinha comentado também sobre essa possível linha de tendência aqui, mas vocês podem ver que reagiu da mesma forma que o dólar, né? Porém, lógico, ao contrário, né? Ele rompeu a linha de tendência, corrigiu nela, basicamente fez o pullback e agora, galerinha, a gente está vindo para quebrar essa região, certo? E o euro, né, conseguindo realmente fechar, tá? Ele ainda não teve esse fechamento, tá, galera? Só para deixar bem anotado aí, né? Mas a gente precisa de um belo fechamento aqui em cima dessa região vermelha e tendo ela, então, aí eu acredito que podemos estar indo rumo a essa região que tivemos aqui, ó, uma possível resistência bem legal aqui, né? Foi ali entre julho a agosto deste ano, tá? Onde a gente ficou batendo aqui, ó, né, várias vezes, não conseguindo romper e tudo, que é a região do do 10,40, tá? Então a gente não tá tão longe assim, como vocês podem ver, né? Mas o meu alvo seria ali no euro, tá? Se fosse para mim colocar um alvo realmente bem importante pro euro, a gente tá falando de uma distância, galerinha, de apenas 30 pips, tá? Então eu acho bem razoável para o euro tocar ali, mesmo num dia que a liquidez está um pouco baixa, eu acho que é bem possível realmente a gente chegar ali. Agora, por ver ele atacando, tá? Já duas vezes, tá? Não, né? Não um longe do outro. O que eu acho que muita gente não quer ver, principalmente os compradores, obviamente, é não ver essa mínima agora sendo rompida. Porque se a gente voltar aqui para baixo e começar a romper essa mínima aqui, ó, que fizemos hoje na abertura da Europa, galerinha, aí começa a ficar um pouquinho feio. E eu não duvido do euro voltar para essa região aqui perto do 0,965 mais ou menos, tá? Então ele tem que segurar bem aqui agora, fechar em cima dessa região que ainda a gente tem que esperar essa vela fechar, fechando em cima, pode ser que a gente esteja indo buscar então o nosso querido 10,40, ok? Suporte. Suporte basicamente essa mínima mesmo da abertura da Europa, tá? Como eu comentei. Então, não pode voltar abaixo dessa mínima, tá, galera? Voltando, fica realmente bem complicado. Libra, a Libra tá um pouco feio tecnicamente, para ser bem sincero com vocês, na minha opinião, óbvio, tá? Bebendo um bolinho aqui de café. O que parece aqui na Libra pra mim, galera, olhando ele basicamente como está reagindo aqui nesses últimos dias, é que tá meio, como tá fazendo um zigue-zague. É como se ele estivesse, galerinha, meio que num... Não é exatamente, tá? Só mais usando como exemplo. É como se ele estivesse em um possível canal, sabe? Aonde ele fica fazendo o quê? Então, esse vai e vem quase 100% do movimento anterior, basicamente. Tá vendo? Então é o que tá aparecendo para mim, tá? Não que seja um canal, mas só usando ele, só para você entender mais ou menos o comportamento dele, tá? Que ele tá tendo aqui, pelo menos o que eu tô vendo. Tá vendo que ele teve, ó, uma grande subida, a queda quase 100%. A subida quase 100, a queda mais de 100 um pouquinho, né? E aí vocês podem ver outro swing, né? Para cima, aonde claramente talvez a gente possa voltar para baixo de novo se for continuar a respeitar essa do jeito que tá reagindo. Então, um pouco de cuidado, tá, galera? Muito cuidado aqui na Libra por tá, né? A gente pode ver que no curto prazo não tá tendo muita tendência, tá tendo ondas dos dois lados bem fortes, mas não tá tendo uma tendência clara. Então, um pouquinho de cautela, tá? Fica de olho aqui nessa região, então, aqui do 27,35, mais ou menos, tá? Chegando ali, você vê que tá entrando força vendedora, não duvido, então, da Libra de novo, né? Voltar aqui para baixo e tudo mais, tá bom? Mas eu não vejo muita coisa interessante, tá? Pra ser bem sincero, aqui na Libra. Eu não curto muito ficar operando canal, tá? Eu, Thiago, não gosto tanto assim, mas é algo para pensar em fazer aqui na Libra, se você curte esse padrão, tá bom? Então fique de olho nessa região. Suporte para mim vai ser, né? Primeiro suporte, eu diria, essa região aqui do 26,80. Abaixo do 26,80, né? Eu já colocaria aqui uma meta aqui, mais ou menos nessa região do 26,30, 26,20, tá bom? Dólar yen. Dólar yen, galerinha, não, né, tá bem feio e bem técnico. Eu acho que o vendedor tá bem feliz aqui, para ser bem sincero, né? Então vocês podem ver que a Libra rompeu essa mínima aqui, ó, que foi do Banco do Japão.
Então, tudo que subiu no Banco do Japão devolveu tudo e mais um pouco, tá? Também rompeu a mínima anterior do Banco do Japão e tá começando e tá indo, gatinhando, mas tá indo, né? Que era, na verdade, já um dos cenários que eu tinha falado para vocês que poderia acontecer, né? Um dos vários, né? Mas o que tá aparecendo aqui para mim, pelo menos agora, tá, galera? É que ele conseguiu romper essas duas regiões de suporte. Pode ter sido aqui o pullback na região para continuar a queda, tá? E na minha opinião, galera, rompendo essa mínima então que fizemos aqui, ó, durante a madrugada, né, meia-noite aqui de Londres, essa mínima, tá? Rompendo essa mínima, galera, eu não duvido, né, e tem uma grande possibilidade da gente vir brigar com essas mínimas aqui novamente, tá? Então, é o que eu acho. Médio e longo prazo a tendência já era de baixa, né? O Banco do Japão não conseguiu levar o dólar yen tanto assim para cima. A gente chegou perto dessa linha de tendência azul, tá vendo? Que tem sido uma linha bem legal, técnica, uma LTB bem bonita. Chegamos perto dela, rejeitamos, né? Então não mudou, tecnicamente não mudou o dólar yen ali no Banco do Japão, né? Lógico que trouxe uma certa confusão, né? Eu diria, mas não mudança. Então, enfim, é isso, tá? E para mim, então, romper essa mínima vai continuar a queda, indo para a direção ali do 141,30, 141,00 e se fazer novas mínimas, tá, galera? Para mim, o próximo alvo aqui no dólar yen vai ser o 786 FIB, que está exatamente no 140,38, tá? E depois, galerinha, se não segurar aí também, eu já acho que essa região vermelha aqui, tá? Essa região vermelha aqui é bem razoável ver o dólar yen segurar, tá? Então, se a gente não segurar nessas mínimas do 786 FIB, 786 FIB não segurar, a gente está já falando sobre, então, 1,3800, beleza? Então, grande nível ali, viu, galera? Ali é um gigante nível de suporte, como vocês podem ver, já foi muito bem respeitado várias vezes. Então vai ser bem interessante ver o dólar yen chegando ali perto dessa região, tá? Dólar canadense continua na queda, só que olhando ele aqui no diário, galera, o que a gente consegue notar? É que a gente agora tá chegando muito próximo desse fundo do range, tá? Tivemos uma baixa aqui, outra baixa aqui perto. Essas são um pouquinho mais duas altas, porém perto ali. Aqui, ó, fez uma certa bagunça, depois reverteu. E a gente, então, tá de novo nessa região. E eu não sei o que vai acontecer. Lógico, há algumas expectativas, né? O que podemos esperar do dólar canadense aqui, né? Óbvio, chegar aqui perto do nada, sentir uma força compradora, a gente chegar aqui perto, ficar enrolando um pouco aqui para depois subir, igual a gente fez aqui nessa região, enfim, ou lógico, rompimento finalmente, né? Mas aí para esse rompimento, galerinha, eu queria ver talvez um pós-rompimento, pode ser uma razão, ou um pré-rompimento, da gente chegar aqui, sentir um pouco, animar os compradores, ficar enrolando aqui para depois vir aqui. Tá? Esses são os cenários. Então, como vocês podem ver, existe mais de 2, 3 facilmente aqui no dólar canadense. Tá? Venda, para mim, completamente. Você, né, se você pensar na venda, você está completamente atrasado na trade. Tá? Então, um pouquinho de cautela, tá bom? A gente está quase agora tocando no 786 FIB, mas passando dele, tá, galera? Eu olharia já essa região aqui, né, do 32,30 ou até 32,00. Ainda vai ser região de suporte, então entenda isso, tá? Já então sinais de compra? Não, não. Até olhando pela uma hora, o que você vê aqui de compra? Eu não vejo absolutamente nada. Só que olhando pelo macro, galera, a gente tá nessa gigante região de suporte, tá bom? Então, eu acho, né, que se for pra gente fazer um fundo nesse par, é algo que vai demorar alguns dias, não vai ser assim algo, né, uma volta em V gigante, principalmente pra gente estar em dias com pouca liquidez. Eu não sei se isso é possível acontecer, não que eu duvide, mas, né, você tem que entender que, né, onde há mais chances de acontecer e quando não há tanta chance de acontecer, né? Então, esse dólar canadense, galerinha, né, tá chegando nessa região e eu vou ficar bem de olho para ver realmente o que acontece, tá? Eu não ligo se se vai fazer um pré-rompimento aqui para romper, se vai ser um pós-rompimento para depois cair mais, se vai ser um fundo aqui para depois subir. Eu não me importo em qualquer hipótese, tá? Eu só quero realmente uma entrada bonita, uma estrutura que dá pra gente ler bem legal e esperar o que né, pode acontecer neste par. E para mim é só esperar agora, viu, galera? Tem que esperar realmente um pouquinho aqui nesse par, mas tá bem chegando, né?
em momentos aí bem legais nesse par. Então, realmente vai ser bem interessante ver o que está por vir, beleza? Dólar australiano continua a subir. Ontem teve um pulinho junto com os índices aqui, o dólar australiano fechou um dia ontem, inclusive, bem positivo, né? E agora, né, galera, fazendo novas altas, eu já acho que esse par está indo, então, para o nosso alvo do 68,50, né? O alvo FIB ali. Inclusive, eu acho que se eu colocar um FIB aqui assim, ó, vamos ver. Ó, tá, o 618 já tá aqui na cara. Legal seria um FIB ali, exatamente, né, galera? Enfim, é isso. Então, ó, já que eu coloquei esse FIB, eu acho que é bem legal a gente ficar de olho nele, tá? Então, é o 618, né? Então, fiquem atentos, lembrando que esse 618 está no 6818, tá? Depois a gente tem esse alvo dessa correção FIB ali no 6855, tá? E depois, obviamente, nesses dois topinhos aqui, são os alvos que eu vejo no dólar australiano, tá? 3 alvos aí para anotar. Lógico que, né, esses são os alvos nesse par. E ele não tá dando sinal nenhum, tá, galera, de topo. Então, para quem tá vendendo aqui, muito cuidado, tá? Suporte primeiro vai ser aqui onde a gente, na verdade, já parou como suporte hoje, já, como vocês já podem ver, tá? Então, aqui ainda vai continuar sendo nosso primeiro suporte, tá? Esse região aqui do 67,70, basicamente. Segundo suporte, para mim, hoje vai ser no 67,50, tá? 6750 e depois nesse aqui ainda o terceiro suporte, que é o grande suporte que temos, que na verdade paramos super bem nele ali quando foi testado, tá? Independente se toca nos 3 suportes, ainda é uma tendência de alta, tá, galera? Principalmente com ele acima dessa média 200 ainda, tá? Que é essa linha laranjada, tá bom? Então, aí tá bem forte esse par, já olhando o dólar Nova Zelândia, basicamente a mesma coisa, né? Conseguiu realmente se recuperar bem legal aqui. Essa retomada acima dessa região e depois o pullback nela foi bem interessante, tá? E pode ser sim, tá, galera? Esse pullback aqui, ó, ser, né, o pré-rompimento para romper, então, esse topinho, esses dois topos que temos aqui nesse par. Então, algo para a gente ficar bem atento, tá? Lembrando, né, mas o problema aqui é que a gente está basicamente já colado num certo alvo aqui no 6305, tá? Então, para quem comprou não faz muito tempo, tudo mais, o que você quer ver é um bom fechamento em cima dessa região, tá? Para daí realmente continuar. Porque se você ver ele chegar nessa região, voltar e ficar aqui assim, vai virar um range, né? E se romper essa mínima aqui, galera, aí pode ser que a gente veja uma correção ainda maior nesse dólar Nova Zelândia. Mas enfim, é um par que tá super forte, só que tem um alvo colado nele aí, tá? Mas se fechar bem acima desse alvo que tá no 6305, pode ser que abra portas então para o próximo alvo que tá lá em cima no 6390, ok? Então, mais ou menos é isso que eu vejo neste par, tá? Não vejo assim algo muito lindo nem nele, nem no dólar australiano, tá? Eu acho que tem pares melhores, só que, enfim, esses são os alvos, tá? Olhando o ouro, ouro continua... Ouro, na verdade, tá rompendo, né, galerinha? Este range aqui, algo que foi bem legal. O que eu não gostei tanto foi dele não respeitar tanto o range. Por que eu digo isso? Porque, como vocês podem ver, né, a gente basicamente... É como se a gente fez aqui, na verdade, não era um range, né? E sim um triângulo ascendente, certo? Como se foi tá vendo? Um triângulo ascendente, certo? Rompemos o range, galerinha, agora fechamos acima desse preço. Isso aqui pode ter sido o pullback no ouro, para o ouro, então, buscar grandes e altos preços aí para cima, tá? Então o ouro tá começando a ficar bem legal. Na verdade, poderia até ser uma compra aqui, viu, galera? Mas sei lá, eu já tô no clima de Natal, não prestei tanta atenção aqui nesse ouro. Ainda não podemos esquecer que, né, não tivemos ainda um fechamento claro fora desse range aqui no semanal, tá? Então, é uma região gigante aqui no ouro de resistência, tá, galera? Mesmo olhando ele pelo curto e sabendo que ele tá bem firme, bem forte e rompendo, lembre-se que essa região vermelha ainda é região fortíssima de resistência. Então, isso é algo para você anotar, beleza? Vamos fazer algumas coisinhas diferentes aqui. Vamos deletar esse FIB, vamos deletar talvez esse aqui também. Vamos colocar então aquele lá do topo com a mínima.
E a gente pode ver, galerinha, que o próximo alvo aqui no ouro, tá? Caso ele faça novas altas aqui acima da alta de ontem, o próximo alvo no ouro vai ser aqui, ó, nessa região do 20,60, tá? 20,60 e depois nessa região aqui do 20,75. Esses são os alvos no ouro, tá, galera? Lembrando que, né, são resistências, tá? Então, a gente tá nessa região e para mim somente um fechamento acima dessa região aqui, ó, que daí confirma que o ouro deve estar tentando realmente e finalmente romper essa região de resistência no semanal. Aí a gente tá falando, galera, de um gigantesco, talvez o maior rompimento dos commodities há muitos anos, tá? Mas enfim, muita coisa tem que acontecer aqui ainda, porém tá bem animador realmente este ouro, tá? E lógico, né, o dólar tá ajudando também, né, galera? Então, enquanto o dólar permanece caindo, esse ouro tem tudo para subir. Só vamos ver se ele realmente tem essa força toda por trás dele aí, tá? Prata, basicamente chegando nessa região de resistência. Lembrando que a gente anotou esse aqui ontem, tá? O 24,60. Então, aqui que você tem que ter uma certa cautela, né? Se você tá pensando em vender, eu acho que esse é o preço que talvez você quer ver uma defesa. Comprador, se você já comprou nesses últimos dias, aqui que você quer fazer uma gigantesca parcial e ver, tá? Porque se fechar a lógica acima dessa região, ótimo, porque eu acho que a gente pode ter uma boa pernada aí para cima, mas se não conseguir fazer isso, aí é onde a gente possa ver talvez a prata voltando perto aqui da 200 de novo, tá? Mas diferente, né? Ouro já rompendo, certo? Já fez um pullback, na verdade, ali tá aparecendo para continuar a subida. Já a prata tem essa mega resistência ainda para ser tocada, né? Um pouco diferente entre eles dois. Isso é importante anotar. Já o SP500, galerinha, após ter tido aquela grande queda ali quarta-feira, né? Mas tá segurando super bem. E o que que tá aparecendo aqui já para mim, né, galera? É que a gente só veio corrigir na média 200. A gente fez a gente voltou para a média de 50, teve uma rejeição ali, teve uma queda, só que nessa queda foi mais alta que a anterior, chegou perto da 200 de novo, deu outra força compradora. E agora, galerinha, o que está aparecendo para mim é que talvez a gente veja isso aqui acontecendo de novo, tá? O SP500 talvez retornando para essa região aqui de novo, caso, principalmente rompendo, né, a alta de ontem, tá? Então, realmente está parecendo que ele está fazendo um fundo aqui, né, para continuar a subida, tá? Isso aqui só foi uma realização de lucros, chegou ali, sentiu mais compradores entrando no mercado de novo e ele tá tentando e conseguindo segurar super bem aqui, tá, galera? Agora, outro cenário, né, e um cenário de reversão seria daqui já voltar, corrigir um pouco mais para metade para depois vir romper. Esse seria um cenário, mas não sei, né? Por enquanto é esse aqui, é o que está aparecendo, né? Então, bem forte aqui o SP500, sem dúvidas. Nasdaq não é tão diferente assim. Vocês podem ver que, né? Eu vou até tirar essa linha aqui, galerinha, colocar esta aqui, ó. Tá? Para mim, a linha resistência realmente no Nasdaq é essa. Um fechamento em cima dela, de volta às altas novamente, tá? Mais ou menos é isso que eu vejo aqui. Eu acho que o DAX mais ou menos, o DAX não está tão positivo mais, né, como estava nos últimos dias, mas o DAX, galera, inclusive, se a gente olhar ele pelo 4, talvez, pode ser pelo 4, pode ser pelo seu 60, acho que não muda muita coisa, mas o que está aparecendo para mim aqui, né, galera, é que a gente pode estar, né, formando aqui também um triângulo, né, no DAX, então o fechamento aqui em cima pode nos levar para cá novamente, tá? Petróleo conseguiu, né, galera, estabilizar acima do 72,50, porém tá nessa média 200 aqui, né? Aqui não é brincadeira, né, no petróleo, só que passando dessa média 200 é onde eu já acho que esse petróleo pode se recuperar próximo aos 79, 78 aqui novamente, tá? Paramos ali no último alvo do FIB, né? Olha só, galera, nem no 38,2 a gente chegou ainda, mas a gente vê uma certa recuperação aqui no petróleo, né? Olha só no diário, né? Um pullback bonito nessa região e parece que agora a gente está querendo subir. E aí, galerinha, obviamente, essa região até no diário combina, a média 200 do diário ali também.
Então, realmente, né, rompendo essa alta aqui, nos leva, então, para esse alvo aqui em cima do 78, 79 no petróleo, na minha opinião, tá? Isso vai ser bem interessante anotar, inclusive. E é isso, galerinha, basicamente. Olhando só o Bitcoin, só para começar, o Bitcoin tá um pouquinho estranho, tá, galera? A gente falou sobre essa possível trade, que seria um fechamento em cima dessa região, poderia nos levar, mas vocês podem ver, tá, que a gente já virou um range aqui, né? Então, é complicado. Para quem comprou, não é bonito, né? Tá mostrando que não tá tendo continuação, e isso é um pouquinho complicado, tá? Então, eu pessoalmente ficaria meio que de lado no Bitcoin. Eu até fiz uma compra mais ou menos nessa região aqui, ó, um pouquinho abaixo, mais ou menos aqui, tá? Mas eu vi essa vela aqui, ó, tá? Voltando para baixo e fechando do jeito que fechou, eu vazei fora com um lucro pequeno, tá? Então virou completamente um range, tá? E eu pessoalmente não curto muito operar momentos assim, prefiro pegar mercados em tendências. E é isso, galerinha. Pode ser que ele venha aqui só para brigar na 200 e já voltar para dentro. Se fazer isso, galerinha, pode ser até algo bem positivo, na verdade, tá? Mas se nem a média 200 segurar, caso ele vá lá para baixo, aí fica bem feio, na minha opinião, o Bitcoin, tá bom? Agora, se segurar bem também aqui no range, já vim aqui quebrar esse range, né? Aí também fica legal, tá? Só que demorou demais também para isso acontecer, né? Então, enfim, o Bitcoin não tá tão bonito como estava alguns dias atrás, tá? Enfim, galerinha, é isso então por hoje. Fiz um vídeo gravado porque vou ter que fazer algumas coisinhas aí hoje, então, enfim, já aproveitei de gravar esse vídeo, deixar tudo prontinho para vocês para esta sexta-feira, beleza? Então, galerinha, desejo a vocês um ótimo Natal, uma ótima sexta-feira, final de semana. Curtem bastante as famílias, suas famílias, seus amigos, tá? Tem um momento bem legal aí. Lembrando que a gente volta semana que vem para fazer quarta, quinta e sexta, tá? E daí, lógico, virado do ano e voltamos no dia 2 já com Café com Forex normalmente, tá bom? Então, vamos ter aí alguns dias ainda este ano, então não vou dar um feliz ano novo para vocês, mas, enfim, um ótimo Natal a todos, tá? Muito obrigado aí por estar aqui novamente mais uma vez comigo. E por favor, galerinha, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal e também não se esqueça que tá terminando os últimos dias aí já daquela promoção de 30% da Axie, tá? Então, para quem não abriu a conta na Axie, né? Pense bem, porque esse 30% de bônus em cima do seu primeiro depósito é uma boa ajuda que a Axie está fazendo, tá? Algo que ajuda muito para quem quer operar Forex ou qualquer outro mercado aí. Eles têm mais de 220 instrumentos ativos, né, para você operar. Então dê uma olhadinha na Axie, tá, galera? Com atendimento em português, com a opção de você fazer o depósito via Pix e também o saque. Então, enfim, uma corretora aí muito, muito bacana que tem sido nosso patrocinador há mais de um ano, tá bom? Então dê uma olhadinha na Axie, não vai se arrepender, super recomendo, tá? E é isso, galerinha. Forte abraço, ótimo Natal a todos. Deixa o like, se inscreva no nosso canal, vai nos ajudar bastante. E vejo vocês então no dia 27, quarta-feira, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau.